Em 14 de agosto de 2022, a NASCAR Cup Series estava prestes a realizar sua 24ª etapa da temporada regular, a antepenúltima antes de começar os playoffs. Naquela etapa, 36 pilotos estavam em pista. A primeira fila contava com Kyle Larson e Ross Chastain, a segunda com Denny Hamlin e William Byron, a quinta com Alex Bowman e Martin Truex Jr. O vencedor da etapa passada em Michigan, Kevin Harvick, era o 13º. Bandeira verde! Ross Chastain já pulou na frente e na volta 4, Tyler Reddick acabou rodando, trazendo a primeira amarela. Hoje em dia o 8 rodar é profissão do Kyle Busch. Relargada já na volta 8, Chastain largou bem novamente, e um pouco mais atrás, um baita four-wide entre Logano, Harvick, Gibbs e Briscoe. Algumas disputas aconteciam com o passar das voltas, Todd Gilliland sendo escalado por alguns pilotos, Christopher Bell escalando o pelotão e Denny Hamlin assumindo a vice-liderança. Na volta 53, Kyle Busch, que ainda era da Joey Gibbs, estava disputando posição com Rick Stenhouse Jr., e na curva 4, o Road deu um beijinho no muro, sem amarela, mas perdeu contato com Stenhouse e Kevin Harvick chegou para roubar a 17ª posição do 18. No fim do estágio 1, Denny Hamlin estava se aproximando de Ross Chastain, mas não tinha tempo para fazer uma ultrapassagem, e o homem melancia levou o primeiro segmento. Hamlin foi o segundo, Larson o terceiro, Keselowski, Byron, Blaney, Logano, Bowman, Custer e Truex Jr. completaram o top 10. O pit foi aberto e todo mundo foi, e na saída, Chastain continuou na liderança. Larson ultrapassou Hamlin, Blaney avançou para quarto e Byron o quinto. Keselowski, que era o quarto antes da parada, voltou em nono. Bandeira verde no segundo segmento. Chastain novamente numa bela relargada e Logano foi de quinto para segundo em uma curva, após um toque entre Hamlin e Larson. E na volta seguinte, o piloto do Penske Pennzoil 22 assumiu a liderança. Larson veio na balada e uma volta depois ultrapassou o número 1, deixando como presa para Hamlin. E agora Ross, de líder, foi para quinto em menos de 20 voltas. Além de perder a terceira posição para Hamlin, o Penske 12 de Ryan Blaney também pegou uma posição. Com o passar das voltas, o foco da corrida estava entre o duelo de Kyle Busch e Ty Gibbs pela 16ª posição, ambos revezando a posição por algumas voltas. E agora Denny Hamlin se aproximou de Larson para a segunda, enquanto que o 5 tentava se livrar de alguns retardatários. Na volta 125, o líder foi para os boxes, abrindo a janela de pitstops em bandeira verde. Com o passar das voltas, outros pilotos foram parando, e após todos fazerem suas paradas programadas, a ordem era Logano em primeiro, Larson da Gama o segundo, o Amarelão em terceiro, o 12 em quarto, Almirola o quinto, Stan Casa de Penetra era o sexto, Harvick o sétimo, Chastain lá em oitavo, Elliott o nono e Keselowski o 10º. Na volta 156, Rick tentou ir para os boxes, mas acabou passando reto e atingindo de leve Martin Truex Jr., sem danos graves. Chastain estava discutindo a 10ª posição com Chase Briscoe, que estava fazendo um baita trabalho. E na volta 172, mais uma janela de pitstops em verde. E o MTJ parou todo torto. Logano, que estava dominando a prova, estava com folga sobre Larson e Hamlin, que ainda mantinham suas posições. Em quarto vinha Kevin Harvick e na volta 183, Ty Gibbs, que estava dentro do top 20 representando o lesionado Kurt Busch, teve problemas no motor e precisou abandonar. E Christopher Bell foi punido porque sua tripulação entrou na área de pits antes da hora. Ih, rapaz! Na metade da prova, a situação era quase a mesma. Logano ainda o líder, Larson e Hamlin os mesmos segundo e terceiro respectivamente, Harvick o quarto, Blaney o quinto, Almirola o sexto, Buescher, Elliott, Briscoe e Keselowski completaram o top 10. Chastain, que antes era o piloto que estava dominando a corrida, agora batalhava para não ficar uma volta atrás, o mesmo com Truex Jr., e enquanto isso, Almirola batalhando contra Blaney pelo quinto lugar. Mas o 12 aguentou, vitória de Joey Logano no segmento 2, e tirando o 10º lugar, onde Kyle Busch tomou a posição do Keselowski, todo o top 10 mencionado antes se manteve o mesmo.
Todo mundo foi para os boxes, e mais uma vez a equipe de Kyle Larson fez um trabalho excepcional, fazendo o Hendrick 5 sair na frente após as paradas. Logano perdeu apenas uma posição. Harvick voltou em terceiro, Hamlin o quarto, Almirola também ganhou uma posição e voltou em quinto, Blaney o sexto, Buescher o sétimo, Chase Briscoe o oitavo, Elliott nono e Kyle Busch o décimo. Largada para o terceiro e último segmento na volta 240. Larson pulou na frente e na curva 3 da mesma volta, Chastain tocou em Kyle Busch e acabou rodando 18. Eric Jones, que vinha atrás, levou a pior, bateu no carro do Chastain e depois em Truex Jr., entortando sua suspensão e precisando abandonar. Na relargada, Logano estava mais esperto e assumiu a liderança por fora, começando a sumir na frente e deixando a encrenca para o Harvick, que era o terceiro. Mas, 6 voltas depois, Bell acabou rodando, causando mais uma amarela. E mais 5 voltas depois, em amarela, mais uma relargada. Logano pulou na frente e seu retrovisor mostrava Larson, Briscoe e Harvick no Tree Wide. Kyle Busch e Ryan Blaney disputavam a 11ª posição e o JL estava sumindo novamente, já abrindo 2 segundos para Kyle Larson, que por sua vez foi escalado por geral. Após perder a 2ª posição para Happy Harvick, Buescher, Hamlin e Briscoe chegaram todos de uma vez, e foi de terceiro para sexto em uma curva. E lá na ponta, Harvick estava diminuindo a diferença. De 2 segundos para o líder, foi para pouco mais de meio segundo. E na volta 294, foi aberto mais uma rodada de pitstops em verde. Ty Dillon e Briscoe quase se encontraram. Hamlin, numa estratégia alternativa, agora era o líder. Briscoe, que vinha numa bela prova, teve seu carro começando a sair fumaça, precisando fazer uma parada extra e jogar fora um belo resultado. Uma pena. Hamlin, que estava esticando sua janela, voltou com pneus mais novos e estava voando na pista. E na volta 318, a situação era a seguinte: Logano líder com Harvick logo atrás dele, Chris Buescher numa excelente terceira posição, Elliott, que havia largado lá da P23, era o quarto, Almirola o quinto, Hamlin descontando vantagem para o líder era o sexto, Kyle Busch, mesmo após ser rodado por Chastain, era o sétimo, Ryan Blaney o oitavo, Christopher Bell, que trouxe a última amarela, o nono, fiquem de olho nele, e Kyle Larson o décimo. Após algumas voltas, Hamlin ultrapassou Elliott e Almirola, sendo o quarto colocado a 5 segundos atrás do líder. Passou mais algumas voltas e Harvick continuava com Logano em sua alça de mira. Ameaçou na volta 332 e na 334 assumiu a liderança numa bela ultrapassagem por fora. Na volta 340, a abertura da última janela de pits em verde. O primeiro aí foi Chris Buescher, depois Kevin Harvick e Joey Logano. Hamlin novamente estava fazendo a estratégia de prolongar a sua última parada para voltar com um jogo de pneus novos, parando 11 voltas depois. E após todos pararem, Kevin Harvick era o líder, com Chris Buescher atrás dele. Logano estava a quase 4 segundos atrás e Hamlin o sétimo, a 11 segundos. Agora, o novo terceiro colocado era Elliott, que havia ultrapassado 22. Bell, voltas depois, assumiu a quarta posição, e faltando 22 voltas para o fim, Hamlin era o quinto, a 7 segundos atrás do líder. Estava diminuindo, mas não era o suficiente. Agora quem estava diminuindo mesmo era Christopher Bell. Chris Buescher, que estava atrás do The Closer, acabou perdendo terreno e ficando como presa fácil para Bell, que ultrapassou e agora vinha alucinado para cima de Harvick, tirando a diferença volta após volta. Hamlin, por sua vez, empacou na quarta posição. E na abertura da última volta, Bell estava a menos de 1 segundo do The Closer. Mas Harvick é Harvick. Seu apelido The Closer não é à toa. Quando menos se espera, ele aparece para assumir a liderança e vencer, seja para dominar ou liderar nos últimos giros. Segunda vitória seguida do Happy Harvick no ano. E no bom e velho estilo de Harvick, apareceu quando precisava e não saiu da liderança. E se isolou mais ainda como o 10º maior vencedor da história da NASCAR Cup, com 60 vitórias. Foi a última vitória do piloto, que teria sua temporada de despedida em 2023, sem nenhuma vitória, mas com seu nome marcado na história
e sua última vitória em um circuito que ele já soube o que era vencer em 3 oportunidades antes dessa. E esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Eu não vou pedir like e toda a ladainha que eu costumo pedir no fim de cada vídeo, porque esse vídeo é mais um vídeo de respeito e homenagem a um grande amigo que fazia parte da nossa comunidade, um cara que era bastante querido por várias pessoas, e como ele era descrito como o fã número 1 de Kevin Harvick, fica aí a minha homenagem a ele, falando de seu piloto favorito. Claro que não fiz esse vídeo para chamar atenção para o canal, longe disso, apenas que ele era um grande amigo, uma grande pessoa para várias e várias outras, e jamais será esquecido por nós. Marcelo Godoy, fã número 1 do Kevin Harvick aqui no Brasil, que descanse em paz e esteja junto a outras lendas da NASCAR aí em cima nos acompanhando. É isso e até a próxima no canal ARW.